Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de uma pequena obra-prima, A Insustentável Leveza do Ser. Filme dali do fim da década de 1980, que contou com a direção de Philip Kaufman, diretor estadunidense, e que se baseou no brilhante romance do escritor tcheco Milan Kundera. Romance sobre o qual eu ainda farei uma resenha aqui nesse meu canal do YouTube. A Insustentável Leveza do Ser traz ali três personagens fundamentais. Sabina, uma artista visual que é leve como Tomás, o médico, interpretado ali pelo Daniel Day-Lewis. A Sabrina é interpretada pela Leona Alieg, uma atriz sueca que esteve ali junto a Ingmar Bergman no início da sua carreira. E nós temos também, além de Sabina e Tomás, nós temos a Teresa, que é interpretada, e eu diria mais, eternizada pela atriz francesa Juliette Binoche, que, salvo engano, estava debutando no cinema com A Insustentável Leveza do Ser. Ou então, se não estava propriamente debutando, foi o filme A Insustentável Leveza do Ser que a projetou aí para sua brilhante carreira cinema afora. Muito bem. Em A Insustentável Leveza do Ser, as trajetórias dessas três personagens se entrelaçam no microcosmo de suas ações com o grande pano de fundo macrohistórico, justamente. Nós estamos na belíssima cidade de Praga, capital da então Tchecoslováquia, né? A Tchecoslováquia só se separaria em República Tcheca e Eslováquia, depois do esfacelamento ali da cortina de ferro, do jugo a que a afinada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas submeteu ali os países do leste europeu, aqui do leste da Europa, né? Nomeadamente os países bálticos, que na verdade faziam parte da União Soviética, a Hungria, a Polônia, a Bulgária, a Romênia, a Tchecoslováquia, a Albânia. Esses países faziam parte ali da cortina de ferro. E a trama acontece no fatídico ano de 1968. Vocês vão se lembrar de que em 68 a Europa Ocidental foi sublevada por uma vaga estudantil a partir ali das ruas do Quartier Latin, o bairro ali dos estudantes em Paris. E em 68, a Tchecoslováquia, não a República Tcheca, a Tchecoslováquia era comandada por Alexander Dubček, que era o comandante do Partido Comunista Tcheco, mas que tinha uma visão que os moscovitas, então à época capitaneados por Leonid Brezhnev, secretário-geral do Partido Comunista de Moscou, chamariam de perigosamente revisionista. Dubček falava sobre o socialismo com o rosto humano. Por aí a gente já começa a perceber como o socialismo real destoava das suas proposições utópicas e teóricas, a partir, por exemplo, mas não só, do Marx e do Engels. Então esse socialismo com o rosto humano propunava por alguma liberdade de expressão, já que não havia nenhuma, pela possibilidade de livre iniciativa, pela possibilidade de abertura gradual do regime e de distanciamento da Tchecoslováquia em relação ao poderio, ao domínio de Moscou. Vale lembrar que 68 é um ano antecedido por 1956 na Hungria, quando a Hungria ousou fazer o mesmo que a Tchecoslováquia estava tentando fazer. À época, o mandatário soviético Nikita Khrushchev, sucessor de Stalin, mandou os tanques
para Budapeste, né? E o mesmo aconteceu em Praga. Então esse é um cenário que vai se insinuando em meio à história. E o que vai acontecendo com a trajetória das personagens é um radical entrecruzamento entre a macro e a micro história, entre a história com H maiúsculo e as histórias, as nossas histórias individuais. A gente olha para a nossa vida e geralmente pensa, não, a gente se autodetermina, a gente escolhe nossos caminhos. Isso, infelizmente, não poderia ser mais distante da realidade mesma das coisas. A depender de planos econômicos, de decisões macropolíticas, nós podemos ir ou não ir, permanecer ou termos que nos mudar. Quantas pessoas se tornaram, a despeito de suas próprias propensões, a despeito de sua própria vontade, imigrantes, saindo de suas cidades, saindo de suas regiões, saindo de seus países? Eu, por exemplo, sou bisneto de italianos paupérrimos do norte da Itália que abandonaram a Itália, não porque não gostassem da terra, não porque não gostassem ali da cidadezinha de Salgareda, perto de Veneza, mas porque não havia absolutamente nada por lá ao fim do século XIX e receberam as promessas de que teriam uma nova oportunidade, um recomeço, uma vida renovada e pujante no Brasil de então. Chegaram ao Brasil para continuar a trabalhar como camponeses pobres na lavoura. De qualquer maneira, o que é importante dizer é que esse fluxo é profundamente influenciado pelas decisões dos poderosos, as macro decisões que transpassam nossas vidas. Tomás é médico, é um neurologista brilhante, um neurocirurgião brilhante, trabalha em Praga, tem, pelo que nós podemos ver ali, uma vida confortável, naquilo que seria possível falar de conforto em meio ao socialismo real ali da República Tcheca, da Tchecoslováquia, né? Tomás tem, digamos, um caso eventual com a Sabina, que é tão leve quanto ele. E aqui o conceito de insustentável leveza do ser se insinua. Porque Sabina e Tomás se entendem na leveza. Eles não se prendem um ao outro. A Sabina, com sua propensão para o belo, com sua propensão para a beleza, não só do sexo, da arte, mas da natureza, é uma panteísta, alguém que faz a ode à vida. É claro que quando a gente pensa no amor, o amor, que é muito mais complexo e contraditório do que a paixão, apesar de a paixão ser esse fulgor, essa erupção vulcânica, o amor pressupõe a decantação do cotidiano, suas muitas camadas de contradição, suas contrariedades, suas dificuldades, o sofrimento mesmo. Isso Tomás e Sabina procuram evitar. E aí a gente fica pensando se de fato eles se gostam, ou se de fato eles apenas passam o tempo um com o outro. A questão é que Tomás vai saindo ali com as moças, Sabina também apresenta outras oportunidades, mas ele jamais convida as moças para passarem a noite completa em sua casa. O que dá a dimensão da fama de alguém que pura e simplesmente uma pessoa sem grande profundidade em relacionamentos, transitando aí entre um caso eventual e outro, sem se aprofundar em relações, sem entregar o seu coração, sem se abrir. Até que num determinado dia, vejam vocês como as coisas acontecem, Tomás é chamado a uma cidade provinciana ali da Tchecoslováquia para perfazer uma cirurgia, já que o cirurgião local estava impossibilitado de fazê-lo. É lá que ele conhece a garçonete Teresa, a personagem eternizada por Juliette Binoche. Teresa está lendo um dos livros mais icônicos da história da literatura, Anna Karenina. E os dois ali trocam olhares, ela do seu balcão de bar, lhe oferecendo um conhaque, lhe servindo um conhaque, e ele supostamente lendo um de seus livros. Então eles começam a se aproximar. Teresa vai visitá-lo em Praga, eles então começam, digamos, ensaiam uma relação, e Teresa rompe o liame de não intimidade de Tomás. Por quê? Ela com a sua profundidade, ela com o seu peso, diferentemente da leveza de Tomás e Sabina, Teresa vai ficando. Ela dorme na casa de Tomás.
ela fica no apartamento de Tomás. E a fama de que agora ele está morando com uma moça percorre ali os mais diversos logradouros de Praga, do hospital onde ele trabalha. Então a gente percebe ali que realmente a fofoca é um esporte internacional. Às vezes a gente só precisa cuidar da nossa própria saúde, do resto as outras pessoas querem cuidar para nós. A questão, a brincadeira jamais à parte, a questão é que Tomás não consegue deixar de agir como sempre agira. Existe um elemento hedonista, narcísico na conquista, o elemento da novidade, como se fosse possível reeditar o cotidiano, superá-lo, como se fosse possível transfigurá-lo, como se fosse possível fundar um universo outro com a conquista. Isso, quando olhado de fora, no frescor, da novidade, dos jogos renovados, parece bonito. Quando mexe com sentimentos humanos concretos, pessoas que sentem ciúme, sentem dor, querem exclusividade no amor, isso machuca e machuca profundamente. E é assim que a Teresa, no seu peso, na sua profundidade, sente. Ela sente um profundo ciúme do Tomás ao perceber que ele continua saindo com outras moças, inclusive com a Sabina. E numa trama bastante intrincada, a Teresa, sem ter o que fazer ali na cidade de Praga, ficando com o Tomás, ela acaba sendo ajudada pela Sabina para dar à luz o seu talento fotográfico. E é aí que os tanques soviéticos que chegam a Praga se entrecruzam com a história de uma pessoa anônima como nós, como a Teresa. Ela está ali quando os tanques soviéticos chegam para dominar a capital da Tchecoslováquia, para prender Alexander Dubček, que viria a sofrer processos em Moscou. Teresa fotografa aqueles momentos. E aí ela libera todo o seu potencial. E sabe o que é mais curioso? Esse talento foi mediado pelas oportunidades abertas pela Sabina, que se relacionava de maneira eventual e casual com o Tomás. Então nós temos aí um verdadeiro triângulo em que as partes se friccionam, sentem ciúme uma das outras, ainda assim se pressupõem numa relação que se alimenta de beleza, mas também de dor. Daí o caráter insustentável da leveza do ser. A insustentabilidade diz respeito ao fato de que nossos afetos podem até almejar leveza, almejar superfluidade. Mas será que somos assim? Será que temos essa leveza da pluma carregada ao sabor do vento? Não, dói, machuca. Então eu quero dizer a vocês que quando, bebendo ali numa festa, Teresa vai dançar com outro rapaz, esse Tomás, que é leve para si próprio, nas suas conquistas ali hedonistas e de traição, sente ciúme de Teresa dançando com outro rapaz. E vejam que Teresa não conseguia, diferentemente de Sabina, que se sentia livre, leve e solta para flanar pelo mundo como Tomás, Teresa não conseguia viver assim. Para ela, qualquer tipo de relação pressupunha sentido. Ela fica até envaidecida quando vê Tomás sentindo ciúme dela própria. Quando ela tenta, a posteriori no filme, ter um caso trânsfuga, ela não se sente bem e pede para o Tomás, inclusive, para que eles mudem de cidade. A gente vai chegar até isso. Mas aqui o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: quando a situação da Tchecoslováquia fica insustentável, quando não é possível mais permanecer, quando Sabina vai para a Suíça, Tomás tem a ideia de sair da Tchecoslováquia. Mas antes de fazê-lo, ele escreve um ensaio, um texto crítico, comparando a situação da dominação a que a Tchecoslováquia estava sendo submetida pelos líderes comunistas soviéticos com a peça, a tragédia grega Rei Édipo, do grande tragediógrafo Sófocles. Quem já leu Rei Édipo, eu já fiz uma resenha da peça Rei Édipo aqui no meu canal do YouTube, que está na playlist Resenhas de Livros com Vassoler.
Vocês podem ir até esse vídeo para acompanhar essa minha resenha. Pragas estão se abatendo sobre Tebas, cidade reinada, governada por Édipo. Toda a trama se passa para a tentativa de Édipo debelar, governante consciente que era, debelar os horrores que se abatiam sobre Tebas. Tudo bem? Acontece que a trajetória da trama mostra que Édipo, sem saber, inscientemente, incorrera em incesto com sua mãe, Jocasta, e acabara matando o próprio pai. Não à toa, nessa competição entre filho e pai pela mãe, Sigmund Freud, séculos e séculos depois de Sófocles, batizaria um dos conceitos fundamentais da psicanálise como complexo de Édipo. Muito bem. Quando Édipo descobre suas transgressões radicais, sumamente heréticas, ele sabe que não sabia. Ele tem ciência de que era insciente. Ainda assim, ele fura os próprios olhos como se fosse indigno de ver o mundo que ele próprio havia conspurcado, mesmo sem saber. Mesmo de maneira insciente. Então, Tomás, no seu ensaio, diz o seguinte: é curioso que a dimensão de moralidade mudou muito dos gregos para nós. Os stalinistas de outrora, depois da abjuração de Stalin pelo 20º Congresso do Partido Comunista, justamente no ano de 1956, né, quando Khrushchev denunciou os crimes de Stalin, crimes em que ele estava atolado até o pescoço, aliás, toda a liderança soviética estava atolada, né? No stalinismo, ou você participa, é cúmplice, ou você morre, ou você é vítima, ou você é cúmplice, né? Quando você está no poder, ou quando você está às franjas do poder. A questão é que Tomás diz: Édipo, sem culpa, sem ciência, ainda assim furou os próprios olhos. Agora os comunistas alegam, segundo Tomás, inocência em relação aos crimes de Stalin. Não apenas não furam os próprios olhos, como permanecem à frente de Tebas, permanecem no poder. Ah, esse artigo vai custar caro ao Tomás. Mas antes de ele pagar o preço por esse artigo, ele vai para a Suíça. Ele vai em busca, digamos, da Sabina. Mas não em busca da Sabina. Em busca desse frescor. De repente, o que a Sabina nutre no Tomás é um frescor, é um ímpeto de superfluidade que a Teresa não lhe dá na sua dimensão mais monogâmica. São naturezas diversas ali convivendo. A questão é que a insustentável leveza do ser alcança uma crítica muito interessante e ecumênica. Parece que esse filme está adstrito àquele cenário binário e estanque da Guerra Fria. Como se a feiura do socialismo real não fosse a radical feiura mercantilista, mercadológica, de shopping center do capitalismo. Como se eles não tivessem almas farisaicas, mercadológicas similares. Um com propriedade privada ou oligopólios e cartéis, outros com propriedade estatal. E é nesse momento, jantando, na verdade almoçando num restaurante chiquetoso ali de Genebra, na Suíça, que a Sabina vai dizer: não suporto a marcha política, seja dos estudantes de Paris, seja as marchas políticas coercitivas de que eu tinha que participar justamente em Praga. E quero dizer que a uglification, o enfeiamento do mundo, vou usar o termo do inglês do filme aqui para o português, ele transpassa tanto a cortina de ferro quanto onde nós estamos. Por quê? Ela fala da música horrorosa ao fundo daquele restaurante supostamente elegante. Fala que as flores da mesa são de plástico e ainda assim são postas na água. Ela percebe um princípio de deturpação, deformação do belo, de falta de vinculação do belo com a vida. Ela que tanto busca o belo. A questão é que quando se fica apenas e tão somente na superfície do hedonismo e se evita, digamos, a profundidade que traz a cara de Medusa e a caveira de Hamlet para a vida, essa busca me parece em enorme medida inglória. E a Teresa, que se mudou com o Tomás para Genebra, não consegue ficar por lá,
não consegue se adaptar, suas fotos sobre a Primavera de Praga, sobre a invasão soviética, já não são interessantes. Por quê? Porque, como ela nota, não se trata de cobrir profundamente uma história pela imprensa ocidental. Se trata de usar uma coisa como algo retrátil. Enquanto vende e está fresca a notícia, ela interessa. Depois, ainda que tenha toda a importância humana e histórica, ela já não vende mais. Então, um princípio autoritário no leste, sob o socialismo real, pôde encontrar um princípio de mercado autoritário, de superfluidade mercadológica, no ocidente. É assim que a insustentável leveza do ser traz uma crítica ambidestra a essa dimensão binária, estanque, lamentável da Guerra Fria, de divisão do mundo entre capitalistas e socialistas, como se não houvesse irmanação profunda entre ambos. Então acontece uma coisa improvável. Teresa e Tomás, Teresa volta para Praga, Tomás vai atrás dela. E é aí que Tomás é forçado pelas autoridades, médico bem-sucedido que era, a fazer uma autocrítica, termo trágico desde a época do stalinismo, a revogar ali o seu artigo publicado no jornal. Ele não se importa propriamente com o artigo, mas é a humilhação de ser colocado como um traidor das suas próprias ideias que faz com que ele perca o cargo no hospital e tenha que trabalhar como um limpador de janelas. É nesse sentido que, quando fica insuportável a situação em Praga, quando Teresa, não suportando mais os casos extraconjugais de Tomás, ela tem ali um caso extraconjugal, na verdade uma mera cena, e não consegue se entregar à relação, ela pede para o Tomás para que eles saiam, para que eles vão para o campo. Um paciente, morar junto com um antigo paciente de Tomás no campo. A cena de falecimento dos dois não é propriamente mostrada num acidente de caminhão, quando eles vão dançar ali numa aldeia. A carta, no entanto, chega a Sabina, que havia se mudado para os Estados Unidos para tentar exercer sua arte. O que nós temos em Insustentável Leveza do Ser é uma impossibilidade de a vida individual se autodeterminar a partir de seus próprios parâmetros. Essa ilusão que o neoliberalismo capitalista vende para nós é uma ilusão totalmente com pés de barro, sem ter enraizamento na realidade mesma das coisas. E quando se quebram os direitos, a possibilidade da nossa aposentadoria, dos nossos direitos de trabalho, do nosso seguro de saúde, a nossa vida é levemente insustentável ou insustentavelmente leve, como um cristal quebradiço. Então a gente tem aí uma dimensão radicalmente porosa. E a vida de Tomás e Teresa, uma vida de tentativa de autodeterminação, de encontrar a própria subjetividade, de fazer com que Yin e Yang, opostos radicais, que se amaram, da maneira como cada um pôde se amar. Inclusive com a pressuposição de que, para Tomás matizar a profundidade de Teresa, ele precisava da superfluidade de Sabina. Às vezes acontece. Nós temos relações em que, com determinadas válvulas de escape, para o homem e para a mulher, nos mais diversos tipos de relações heteroafetivas, homoafetivas, todas as relações humanas possíveis e sumamente válidas e legítimas, nós temos ali as diferentes naturezas tentando se encontrar entre os vários desencontros de que padecem muitas vezes. Então, a insustentável leveza do ser é insustentável pela profundidade em contraposição à leveza nas relações intersubjetivas, pela profundidade de chumbo, de aço dos tanques soviéticos que invadem Praga, e da mercadoria no Ocidente que turvava o belo, que mercadologizava o belo e traía a dimensão de livre expressão como livre empresa, como utilização mercadológica de um fato histórico fundamental. Então a vida transpassada pela macrohistória, a vida deformada pela macrohistória e a tentativa de autodeterminação nas contradições lancinantes da segunda metade do século XX são sumamente analisadas, dissecadas e, eu diria mais, embelezadas, no sentido de aprender essas tensões como dinâmica da vida das personagens,
no grande filme A Insustentável Leveza do Ser, do diretor estadunidense Philip Kaufman, que eu acabei de resenhar aqui para vocês em meu canal do YouTube. Se vocês gostaram demais essa resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo do vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de filmes e das demais atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal, para contribuir para esse projeto, segundo sua possibilidade financeira, de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as minhas resenhas de filmes, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã, horário de Brasília e do Brasil. Então até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!